Muito bom dia a todas e a todos. Nós gostaríamos, em primeiro lugar, em nome dos colegas que participam deste painel, né, de manifestar os nossos cumprimentos ao IBRAM pela realização de mais esta bem-sucedida realização, o Expo IBRAM 2024. Gostaríamos também em nome dos colegas presentes, de manifestar o agradecimento pelo honroso convite de participar deste painel, né, para abordar o tema da geologia econômica e avaliação econômica de projetos de mineração. Né. O tema que iremos abordar, parece que deveria entrar a nossa apresentação, né? Acho que um minutinho só para... Pronto. O tema que iremos abordar será compartimentado em 4 tópicos principais. Em primeiro lugar, eu tenho que passar aqui a... Cadê o aparelhinho de passar? Está aqui. Só um minutinho, gente. Por aqui? Já tá lá. É o verde, né? Aqui? Não, é esse aqui. O grandão, tá. Bom, então, como eu estava dizendo, quer dizer, o tema que iremos abordar está compartimentado em 4 tópicos principais: geologia econômica e avaliação de projetos, recursos e reservas, né, a influência do ciclo de commodities na avaliação econômica de projetos de mineração e outros fatores que condicionam a avaliação econômica de projetos de mineração. Né? Eu gostaria inicialmente de abordar 2 tópicos relativos à geologia econômica e 2 outros tópicos relativos à avaliação econômica de projetos de mineração. Isso no sentido de contextualizar, né, o tema geral do painel, que será melhor apresentado e mais detalhadamente abordado pelos colegas que vão me suceder. Então, apenas nesse esforço de contextualização, é importante lembrar, em primeiro lugar, que o conhecimento, né, a informação e o conhecimento geocientífico e geoeconômico é base para o desenvolvimento. Né? E, nesse sentido, é importante ressaltar uma importante iniciativa que vem sendo conduzida pelo Serviço Geológico do Brasil de preparação de uma plataforma de integração de várias bases de informação e conhecimento, né, convertendo-as em planos de informação, né, moldados e formatados no sentido de assistir, de subsidiar o planejamento estratégico da pesquisa e produção mineral. Né? Ainda no campo da geologia econômica, né, é importante também ressaltar, né, na abordagem de recursos e reservas, né, a importante conquista do nosso país ao constituir, né, a Câmara Brasileira, a Comissão Brasileira de Recursos e Reservas, a CBRR, né, sobre a qual a colega Gláucia Cutcherato irá nos brindar com uma abordagem específica, né, mas ela vai, inclusive, nos falar um pouco desse histórico, dos antecedentes, né, antecedentes de vários eventos importantes, no qual nós destacamos, em 1972, a famosa conceituação de McKelvey, quando definiu, né, uma conceituação que foi a base adotada pelo SGS norte-americano. Né? E 50 anos nos separam daquele momento e a consagrada publicação do Guia CBRR em 2022. Então, esse é um timing importante e, sobre isso, a colega Gláucia irá dissertar também. Né? Passando ao tema da avaliação econômica de projetos de mineração, é importante ressaltar a reflexão do professor Brian Mackenzie, da Universidade de Queens, no Canadá, hoje já aposentado, mas quando ele afirmava que as técnicas de avaliação econômica e de tomada de decisão tiveram extraordinário desenvolvimento e aplicação, né, a partir dos anos 1960. Né? Da mesma forma, outra afirmação importante, outra reflexão importante, né, se refere ao fato de que o planejamento estratégico constitui via de acesso a processos de desenvolvimento sustentável e de fortalecimento da posição competitiva. Portanto, todas as reflexões relacionadas à geologia econômica e à avaliação econômica de projetos de mineração, nós entendemos que devem ser conduzidas no contexto do planejamento estratégico. Né?
Outra consideração importante, ainda no tema da avaliação econômica de projetos de mineração, se refere ao modelo típico, o modelo que todos nós conhecemos, o famoso modelo do fluxo de caixa descontado, já até um pouco cansativamente anunciado no nosso meio, né, discutido no nosso meio, mas importantes reflexões podem ser percebidas a partir desse modelo. Primeiro, né, a aderência desse modelo à visão da cadeia produtiva, né, exatamente desde a atividade de pesquisa mineral, prospecção e pesquisa, passando pela etapa do desenvolvimento, até alcançar a operação mineira. E esse fluxo, essa sequência lógica, ela tem um rebatimento também com todo o processo de geração de riqueza, geração de renda e bem-estar social. Né, a grande resposta para a sociedade, que a mineração... Então, todo o processo de avaliação econômica está sintonizado com essa grande resposta à sociedade. Uma outra questão também que pode ser refletida a partir desse modelo clássico da avaliação econômica de projetos de mineração, né, se refere exatamente à similaridade, né, da prospecção e pesquisa mineral, né, com a pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico, principalmente no que diz respeito à formulação de políticas públicas, notadamente, né, orientadas, notadamente direcionadas para estímulos a investimentos, para a criação ou constituição de estímulos a investimentos. Então, é muito importante que se tenha sempre esse cotejo, essa visão de similaridade entre a prospecção e pesquisa mineral e a pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico, né? Outra questão que nós gostaríamos também de ressaltar, ainda em termos dessa contextualização muito ligeira, né, é a questão da posição competitiva do Brasil na atração de investimentos. Todos nós sabemos que o Brasil tem tido uma participação diminuta, muito reduzida, né, nos fluxos internacionais de investimentos em prospecção e pesquisa mineral. Isso é muito sério. O Brasil precisa de ampliar a atratividade na atração de investimentos, seja de investimentos nacionais ou estrangeiros, né? E, nesse sentido, eu gostaria de compartilhar com vocês, com a audiência, né, esse pequeno gráfico aqui que sintetiza, né, eu faço esse acompanhamento regular, sistemático, dos relatórios do Instituto Fraser, do Canadá, que é um farol importante sobre, ele faz anualmente o ranqueamento das jurisdições, das geografias, né, que se manifestam mais atraentes a investimentos em prospecção e pesquisa mineral, né? Então, nós vamos verificar que no período 2004 a 2024, portanto, num intervalo de 20 anos, o Brasil degradou a sua posição competitiva da 19ª posição que ocupava, né, dentre 100, equivalente a 100 jurisdições comparadas, degradou a sua posição de 19ª para a 71ª dentre 100 jurisdições, no ano de 2017, né? E a partir daí, aliás, essa degradação, a nosso ver, está principalmente justificada por instabilidades em termos de política mineral, notadamente no que se refere a incertezas quanto à mudança da legislação mineral que se permeava, que enfrentávamos naquele período, né? E também devido a instabilidades político-econômicas, né? A partir de 2018, e todos nós nos lembramos, aquelas medidas provisórias, depois de 2018 tivemos a regulamentação, a nova regulamentação do Código de Mineração, quer dizer, tudo isso trouxe um certo alento, né? E no Brasil começou a estabelecer uma recuperação, ainda com grandes oscilações, ainda com sensíveis oscilações, né? Mas começou a estabelecer uma certa recuperação, nos colocando atualmente, em 2024, na 34ª posição, ainda não confortável, principalmente levando-se em consideração que o Brasil, conforme todos sabemos, é tido mundialmente, é reconhecido mundialmente como um grande potencial geoeconômico, né, e também pela sua extensão territorial. Então, quer dizer, nada justifica e nós temos que realmente trabalhar e termos esforços bem voltados para a recuperação dessa posição competitiva. Bom, já concluindo então a nossa
essa nossa rápida contextualização, nós vamos sintetizar, então, 3 grandes fundamentos que permeiam ou que fundamentam esse nosso painel. Em primeiro lugar, a aderência ao conceito de cadeia produtiva. Eu acho que todas as nossas observações aqui ao longo do painel estarão com essa percepção de que o processo de desenvolvimento do setor mineral deve estar focado nessa visão de cadeia produtiva. Segundo, a percepção quanto à necessidade premente de intensificar a geração e difusão de informações, conhecimentos e aprendizados que estimulem principalmente a descoberta de novos depósitos minerais. Né? E, em terceiro lugar, né, eu queria ressaltar também a questão de que todo o processo de desenvolvimento das atividades de geologia econômica e avaliação econômica de projetos de mineração deve estar centrados no processo de planejamento estratégico direcionado para a melhoria de sustentabilidade e de competitividade. Então, eram essas as considerações principais. E antes de passarmos a palavra ao nosso primeiro palestrante, que será o Augusto Mendonça, eu gostaria de rapidamente declinar aqui os principais traços do perfil profissional de cada um. Né? O Augusto Mendonça, aliás, eu vou até pedir que cada um faça rapidamente a sua leitura ali do seu perfil profissional, né? E a seguir passaremos a palavra ao Augusto. Fazer isso, Calais, antes de cada apresentação, se você Pois, permitir. então, pronto, eu vou pedir então que cada um, ao iniciar a sua apresentação, até por fator aqui de logística, de leitura e tal, é melhor que cada um faça a breve apresentação ao iniciar. Então, pela ordem, nós vamos passar ao Augusto, inicialmente com o tema da geologia econômica e atração de investimentos. Por favor, Augusto. Bom dia a todos, é uma satisfação estar na Exposibran. E o meu objetivo nessa apresentação é uma coisa muito simples, mas que é comumente esquecida, tá? A questão de avaliação econômica, ela começa muito antes de quando se tem um projeto. Quando um estrangeiro ele vai tomar uma decisão, se ele vem ou não numa feira no Brasil, ele faz uma avaliação implícita, compensa ou não compensa ir ao Brasil, tá? Ele tem alternativas, a mineração ela é um business global, nós competimos com 170 países para atrair investimentos e essa avaliação começa primeiro pela percepção que esse investidor tem do Brasil e pela informação que está disponível do Brasil. Nós sempre vivemos no paradigma que nós temos um grande potencial mineral, mas esse potencial mineral ele é muito pouco documentado. Então, a minha apresentação ela vai para uma fase inicial desse processo. Por que o Brasil não tem atratividade? Discutimos ontem em diversas palestras as questões de insegurança jurídicas, as questões tributárias, todos os desafios regulatórios. Mas um fator que também é de grande relevância é a disponibilidade de dados. E como o mundo vê o Brasil em termos de disponibilidade de dados para se tornar atrativo para se compensar. A visita para se compensar até um investimento. Eu trabalho na África e você vê mineradoras atuando em condições muito mais difíceis que o Brasil. Por quê? Porque ela vê aquele potencial, ela vê aquela atratividade de um potencial de um bem mineral muito, de grande potencial. Então, meu objetivo vai ser discutir qual é a importância dessa geologia econômica, nesse caso aqui, dados básicos de geologia, e a necessidade de mais investimentos em mapeamento, mais investimentos em conhecimento do nosso território. Eu acho que a gente tem que sempre pensar, estamos competindo com o mundo todo, tá? É um business global, não adianta olharmos só para nós, olharmos para os vizinhos, temos que olhar como um todo. Eu vou usar alguns exemplos. E um ponto que o gestor de política pública, às vezes, não dá muito valor. O valor do bem mineral é perecível. Nós temos um certo paradigma que o valor se mantém, não necessariamente. A tecnologia, ela cria e ela destrói. Aqui nós temos 2 exemplos que eu acho que são muito simples para mostrar isso. O primeiro é o cristal de quartzo, década de 40, cristais piezoelétricos, as áreas de produção de quartzo no Brasil viveram um boom. E recentemente o lítio.
Até 4, 5 anos atrás, ninguém estava dando a mínima para os pegmatitos. Hoje nós estamos tendo uma corrida atrás dos pegmatitos por lítio. Então, se você não tem essa informação, você perde eventualmente alguma oportunidade. E um outro ponto-chave é o seguinte: os investimentos são direcionados para áreas consideradas de alto potencial. Se nós não temos o conhecimento do território, se nós não temos boa informação, não há como se convencer que o Brasil apresenta áreas de alto potencial para alguns minerais. Eu tenho quase 40 anos de formado em geologia. De quando eu estudei até hoje, vamos lá, o número de descobertas no Brasil é muito simplório, tá? Se você pegar a maioria dessas minas, pega nas publicações do DNPM de 1980, elas estão lá registradas. E por que isso? Por causa da falta de investimento em exploração. Só lembrando aqui, nós temos um mapa do Serviço Geológico Brasileiro, das minas no Brasil. Minas no Brasil hoje, acima de 1 milhão de toneladas de ROM, é um número bastante pequeno, é um número de cento e poucos, tá? O que é geologia econômica? Geologia econômica é que estuda os minerais com potencial e com atratividade econômica, tá? Vamos lá, é uma área multidisciplinar e inclui vários profissionais, mas nesse caso aqui que eu vou discutir é o seguinte: é a informação básica que o privado não vai gerar e que é fundamental para você tomar as decisões e para você iniciar um investimento. Um ponto-chave é que se compreenda: depósitos não ocorrem de forma aleatória. Depósitos, eles ocorrem em alguns ambientes e algumas condições geológicas muito específicas, e isso é sistematizado. O investidor em pesquisa mineral, ele não é muito diferente de um projetista de um sistema, de uma planta, que ele vai pegar um cardápio, um portfólio de fornecedores. Ele olha o mundo todo. Eu vou mostrar alguns mapas do Serviço Geológico Americano. Se eu tenho interesse num determinado bem mineral, onde no mundo existem terrenos com potencial para aquele determinado tipo mineral. Opa, não está passando. Perfeito. Isso aqui é um exemplo muito simples. São os pipe alcalinos, vamos lá, nióbio. Então você tem essas ocorrências de nióbio em ambientes muito específicos, são conhecidos no Brasil. Nós temos Alto Parnaíba. Isso se extrapola para todos os outros. Vamos lá, potássio, bacias sedimentares de uma determinada idade. Então, todos os minerais você tem algum comportamento, você tem alguns modelos e você tem os modelos que de fato têm potencial. Eu vou correr em 4 exemplos, mostrar os dados de como o mundo vê o Brasil, tá? Manganês, eu acho que talvez seja um dos capítulos mais tristes que nós temos no Brasil em termos de produção mineral. Nós já chegamos a ser o segundo maior produtor. Hoje eu acho que nós estamos em 6º ou 7º, talvez, tá? Porque a produção nossa reduziu muito. Mas basicamente, em manganês, você tem 2 principais tipos de depósitos econômicos. São as jazidas sedimentares e as jazidas de enriquecimento supergênico. Aqui está um mapa das grandes ocorrências do mundo de manganês, tá? Do Serviço Geológico Americano. Basicamente, você vê aí, no Brasil, 3 ocorrências, tá? Quem conhece os dados, inclusive tem uma publicação recente do Serviço Geológico Americano, você vê que nós temos muito mais que isso. Mas alguém que não tem conhecimento pega um mapa desse e fala assim: opa, eu tenho ali Carajás, já está tomado, Serra do Navio está parado, Minas Gerais aqui foi esgotado, esquece, não vou para manganês no Brasil. Questão do lítio, tá? O lítio eu acho que é interessante, basicamente 2/3 hoje da produção são os salares, são as bacias fechadas, são depósitos de grande, significância, e os pegmatitos. Césio tanto lítio, os pegmatitos Césio tanto lítio. Novamente, eles são, vamos lá, jazidas mais complexas, a economicidade mais difícil. Olha o que aparece no mundo para ocorrências de lítio no Brasil. Basicamente, 2 províncias, tá? Novamente, é só pegar a publicação da CPRM e você vê que, em termos de províncias pegmatíticas, nós temos no mínimo umas 6 ou 7. Mas que o mundo olharia seriam aí 2, provavelmente. Grafite.
é um outro ponto, tá? O grafite até que nós aparecemos melhor na foto, mas um ponto específico do grafite, que é a qualidade do grafite, os flakes, o Brasil tem alto potencial, tá? E isso não se reflete muito como vem o Brasil do lado de fora. E por fim, eu acho que esse é o mais emblemático. A discussão muito grande da questão de minerais críticos e estratégicos, eu sigo a definição americana de o que é um crítico, o que é um estratégico. E se você pegar a definição da legislação americana, minerais críticos no Brasil são fertilizantes. São setores onde qualquer impacto na cadeia, são cadeias vulneráveis de fornecimento, e caso você tenha uma quebra nas cadeias de fornecimento, você pode ter um impacto muito grande na economia nacional. E o que você vê? O mapa brasileiro propriamente branco. Se conhece hoje, basicamente, os fosforitos, os depósitos de fosfato ígneo, que nós temos junto dos pipes alcalinos, é uma coisa muito singular do Brasil, esses fosforitos, né? Um grande mérito do Brasil desenvolver processo, e um pequeno depósito sedimentar que você tem em Pernambuco, tá certo? Isso de fato representa, mas eu acho que esse mapa ele dá um gancho muito mais importante, tá? Qual é o nível de mapeamento geológico básico que nós temos? Por uma questão regulatória, o mandato do Serviço Geológico Brasileiro está focado principalmente nos crátons, não nas áreas sedimentares. Mesmo nos crátons, ainda nós temos vários vazios que não são mapeados sequer de 1 para 100 mil, tá? Então, o nível de conhecimento que nós temos é muito pequeno. Várias áreas que nós temos a cobertura geofísica, ela é muito antiga, e mesmo os mapeamentos são defasados. Isso tudo, gente, leva a uma reflexão sobre esse gráfico. Esse gráfico é um gráfico de um autor australiano, eu agradeço, essa tradução foi feita, eu peguei junto com os colegas do Serviço Geológico Brasileiro, que mostra a questão do papel do Estado no desenvolvimento mineral e na atração de investimentos. Ou seja, ele coloca aí na base as políticas públicas, os planos setoriais, temos, tá? Ele coloca levantamento de aquisição de dados. Essa é uma área que nós precisamos ainda de muito investimento. Levantamentos aerogeofísicos, levantamentos geoquímicos, vamos lá, fosfato, tem alguns minerais que a geofísica não responde bem, ou você vai para levantamentos geoquímicos regionais, ou dificilmente você tem condição de encontrar alguma coisa. Projetos setoriais, estudos de província, temos excelentes exemplos, por exemplo, os estudos de manganês da CPRM na região de Carajás. Mas na hora que nós olhamos toda essa zona verde desse gráfico, que seria o potencial mineral regional, nós estamos muito aquém de outros países que têm o mesmo potencial, como o Canadá, como a Austrália. E não tem ilusão, sem investir, nós não vamos atrair investimento. Então, na hora que nós competimos para atração de investimento, o investidor pega aqueles mapas que eu olhei e fala, não vou no Brasil, porque eu não estou vendo ali um potencial, não estou vendo uma atratividade. Então, o ponto que eu gostaria aqui de enfatizar, eu acho que é uma questão muito simples e óbvia, mas não necessariamente assim defendida da forma necessária, é o seguinte: risco político é crítico, incerteza jurídica é crítica, todos os problemas levantados. Mas sem informação geológica básica, sem demonstrar de fato o nosso potencial, a nossa tendência, infelizmente, Calais, é continuar naquela faixa ali, 50, 70, 80, algum pequeno voo. É necessário, de fato, investimentos para termos mais sucesso. Muito obrigado. Antes de passar para o Glaucio, eu gostaria de, rapidamente, lembrar que o Augusto Ferreira Mendonça é engenheiro civil. Olha lá, esse microfone. Antes de passar para o Glaucio Gerato, eu gostaria de lembrar que Não, dá pra ver. Acho que tem que ligar.
Alô? Lembrar que Augusto Ferreira Mendonça é engenheiro civil e geólogo, PhD em Mineral Economics pela Colorado School of Mines, é especialista em avaliação econômica e valoração de ativos minerais. Né? Pela ordem aqui, a Gláucia Cutierato é geóloga, mestre em recursos minerais, doutora em engenharia mineral, especialista em qualidade de informações geológicas e em processos de certificação de recursos e reservas. Né? O Porfírio Cabaleiro Rodrigues é engenheiro de Minas, competent person, qualified person, pertence ao quadro da GE 21. Né? E, finalmente, o nosso colega, o nosso grande companheiro e amigo, Flávio Ottoni Penido, é engenheiro de Minas, presidente da Open Brasil e Associates e também ex-presidente do IBRAM e da MBR. Por favor, Gláucia. Bom dia. Bom dia a todos. Queria agradecer ao professor Calais pelo convite e ao IBRAM também pela participação aqui nessa mesa redonda tão seleta e alegre. Nessa manhã de quarta-feira, a gente está alguns dias já preparando essa discussão, que eu acho que é muito conveniente, excelente abordagem do Augusto sobre a questão da geologia econômica e é essa importância que a gente tem que ter aqui para a atratividade real de investimentos no país, né? Vocês já viram esse gráfico algumas vezes, que a gente tem divulgado, de um estudo que eu, Pisani e mais alguns colegas fizemos em 2021, tentando organizar o ciclo de vida do projeto mineral, com todos os condicionantes que a gente tem nesses parâmetros econômicos e técnicos, numa figura ilustrativa, onde a gente consegue perceber o valor que a gente agrega ao projeto à medida que a gente vai incrementando em pesquisa mineral. Então, da esquerda para a direita, a gente tem essas etapas todas de crescimento, onde a gente vai investindo, transformando de um resultado de exploração para recursos inferido, indicado, medido, reservas provadas e prováveis, agregando valor ao projeto, captando investimentos em N fases, né, desde as etapas de exploração júnior, de greenfields e aí indo mais para frente também no ciclo de vida, passando da mão, né, do bastão da Júnior para as empresas de médio porte e depois para as de grande porte. E com isso tudo a gente agregando também os estudos técnicos, ambientais, sociais, para gerar valor de fato ao ciclo de vida do projeto mineral. Iniciando isso, como o professor antecipou, a minha fala ela quer trazer um pouco aqui a questão da conceituação da classificação e da declaração de recursos e evidenciar que isso já ganhou um aniversário aí de mais de 50 anos mesmo, né? A gente teve, como o professor mencionou, os trabalhos de segmentação das classes pela USGS e USBM na década de 70 ali, né? A gente tinha alguns recursos hipotéticos, não descobertos. Depois a gente foi avançando ali nas definições para essa caixa do McKelvey na década de 80, onde a gente já estava muito próximo de como foi feita a classificação dos recursos e das reservas, como a gente vê hoje. Então, a gente teve esse percurso intenso ali de discussões de o que se ficaria num porte de classe mundial e algo ligado aos depósitos propriamente dito. E aí, distinguindo um pouco desses padrões, dessas definições de classes para os padrões de declarações, a gente percebe que desde lá de 1500, com aquela publicação de derrame metálica de agrícola, já existia uma preocupação entre pares que queriam discutir a credibilidade de projetos. Então, tem um capítulo lá que ele fala das precauções contra a fraude, professor, que era uma preocupação. Imaginemos em 1500, alguém queria comprar uma jazida de ouro, e aí ele tinha que ter alguns cuidados técnicos de garantir que ali não havia alguma irregularidade. No início da década, nos anos 1900, né, a gente teve essa publicação do Principles of Mining, onde aí, de fato, a gente segmentava as classes com aquelas bases, mas com o viés do reporting já.
E aí a gente avançou aí ao longo do século XX, até culminar na primeira edição do Código de York, em 1972, onde a gente já teve uma minuta da Table 1 e as definições padronizadas também, conforme essas primeiras práticas. Esse gráfico da direita, eu fiz durante a pesquisa do doutorado, onde eu fiz esse retrospecto de todos os códigos ao longo do tempo, como eles avançaram e como eles foram culminando para a padronização sob o guarda-chuva do CRISCO, que eu vou mencionar logo mais também e mostrar o gráfico. Mas o que é interessante desse gráfico é que a gente percebeu que a gente teve uma evolução no entendimento dos códigos também, de forma que em todo o globo e nessas práticas que a gente teve de adoção para como reportar, como fazer os estudos de fato em que eles deem a incerteza, né, das distribuições dos corpos de minério, mesmo dos estudos econômicos, conseguimos ir cada vez mais tendo uma mesma linguagem técnica e econômica para os investidores. No lado da direita ali, que mais extrema direita, que está em sinalizações em verde, a gente vê que a gente também teve um início de padronizações que acabaram não convergindo para o CRISCO, principalmente do leste europeu, algumas outras, China também, que também não está relacionada, mas que a gente está percebendo um movimento nos últimos anos para também entrar nessa padronização mundial. Atualmente, nós temos, então, pertencentes ao Comitê Internacional de Padronização de Recursos e Reservas, o CRISCO. São 15 países. Agora, em outubro, a gente vai ter uma conferência que vai também ter o Mineral Resources and Mineral Reserves Conference, em Vancouver, onde provavelmente mais algum país deve aderir ao CRISCO. A gente está nessa expectativa de entender quais são. E também, além dos padrões de declaração, a gente tem as boas práticas também vigentes, de acordo com as National Reporting Organizations e os comitês internacionais. Aqui eu destaquei apenas os do CSA do Canadá, o NI 43101 e o JORC Code da Australásia, com as boas práticas do CIM também. Ops. Eita, dá para voltar um? Aqui. Aqui a gente tem uma linha do tempo de como que o Brasil adotou essas práticas, né? A gente tem aqui na esquerda, desde 1989, que o professor Calais ia lá no PDAC, né? E teve diversas discussões com a Promin também, muitas discussões acompanhando como que foram essas evoluções fora do Brasil, para a gente trazer essas discussões para cá. Ontem, em conversa com o Miguel Neri, ele também, na época, pelo DNPM, essas figuras de 92 e 2010 foram esforços da ANM em conjunto com o professor com Grossi e Valente também, né, daquelas minutas ali entre 92 e 2003 de fazer o primeiro Código Brasileiro. Até 2010, essas discussões, inclusive no CIMEX-MIN, e como são importantes esses debates técnicos, né, para a evolução das práticas. E aí, efetivamente, em 2015, a gente teve, então, com o esforço do IBRAM, da BPM e a DIMB, a criação da CBRR efetivamente e o aceite dessa entidade no CRISCO, com a publicação do primeiro Guia Brasileiro de Recursos e Reservas. Paralelamente, a gente teve que ter aquelas adequações da legislação brasileira com a regulamentação do Código, a criação da ANM, o Sistema Brasileiro de Recursos e Reservas e a minuta da consulta pública, que foi efetivamente publicada em 2022 pela resolução ANM 94, onde efetivamente a gente compatibilizou as classes de recursos e reservas com as práticas internacionais, né? Então, a gente teve esse período imenso de discussões para, de fato, a gente estar na mesma página internacionalmente. Tivemos a atualização do guia em 2022-23 e agora a gente está acompanhando os esforços do BNDES, da Invest Mining, da B3, como a gente já viu numa mesa redonda de ontem. É um ambiente bem propício e totalmente pronto para a atratividade desses investimentos. Então, o guia ele se baseia, como todos os demais, na questão das definições padronizadas, esse sistema de classificação e os princípios de transparência, materialidade e competência. E aí, então, a gente tem essa missão atual no Brasil de dar letramento, né, para os nossos
técnicos, para os nossos empreendedores, para os profissionais que atuam no setor, de trabalhar com melhoria das suas entregas técnicas, por exemplo, compatíveis com os Technical Reports do NI 43101, SK1300 pelo USA SNC e os announcements da Table 1 do JORC também. Então, eu fiz esse retrospectivo para a gente ficar bem claro esses principais conceitos, né? De como a gente segmenta em classes, de como a gente tem esses padrões de declaração também, e que, na verdade, pela GeoAnsata, que eu sou diretora executiva, a gente recebe muitas demandas que, às vezes, os empreendedores falam assim, eu quero certificar minha jazida, né? E eu falo que a gente não tem um carimbo, né, Porfírio? A gente não tem um carimbo que fala, vou certificar a sua jazida aqui. É um processo. Né? A gente tem todo um processo de melhoria, a gente tem atuado com a questão da qualidade dos dados, especificamente, mas é um processo de transformação para garantir que tudo tenha melhor credibilidade, rastreabilidade. A gente adota esses princípios e boas práticas, nós divulgamos os riscos para os investidores, demonstramos as incertezas através das ferramentas todas propostas e é possível, então, analisarmos os processos e fazermos o benchmarking. Aqui eu queria até apresentar para vocês um produto que nós estamos criando, que nós chamamos de Mining Assessment, que é uma ferramenta desenvolvida com base nos requisitos do NI 43101, da tabela JORC, inclusive com essa revisão nova que deve ser publicada em 2025, onde a gente separou, de acordo com informações de exploração, declaração de recursos e de reservas, tudo que a gente tem que atender em requisitos. Então, nós fizemos uma avaliação com base em sim ou não. Então, ele é bem booleano para saber qual que é a nossa aderência, a nossa maturidade dos projetos para isso, né? E a gente entende que vai ser uma ferramenta muito interessante para esses novos projetos que vão ser aportados para captar esses investimentos. E até enfatizando, com base, até para já ir para o meu encerramento, com base no que o professor Calais mencionou daquela questão de planejamento estratégico, de sustentabilidade e de vantagens competitivas, as questões de ESG que a gente tem que cumprir, esse aqui eu trouxe umas telas só para observações, com base também nas práticas, nos guias de boas práticas do CIM que a gente já tem para ESG, ESG, que é um tema extremamente relevante, ele tem que ser atendido desde o início de um projeto Greenfield. Então, a gente já tem que estar com isso no dia a dia, e é muito mais fácil fazer direito desde o início, né? Então, como fazer é o que a gente está trabalhando bastante proposto. E a gente tem um céu de brigadeiro aí para trilhar. Nós temos aqui, esse aqui foi um trabalho que a gente publicou no CIMEX-MI. Nós temos já 90 empresas listadas em qualquer 26 bolsas de valores do mundo, com atuação no Brasil. Dentre elas, 75% são empresas juniores. A gente tem ali uma predominância de ouro, ferro, lítio e terras raras em 182 projetos e mais de 3 mil títulos minerários. Sendo que a gente até conversei com o Guilherme outro dia, né, sobre a atualização dos projetos aqui no Canadá. E muito aporte desde de maio para cá. A gente teve mais 10 empresas australianas que entraram no Brasil. Esse número já está em 99. E a gente está atualizando com os dados do leilão da NM, que tem mais algumas outras empresas internacionais que estão entrando. E, para concluir, então, a gente tem aportado essa melhoria na previsibilidade e confiabilidade dos projetos através dessa ferramenta que nós criamos, que é a Geodata Quality Management, onde a gente consegue avaliar o quanto a gente tem de maturidade e qualidade, para que a gente possa ir ali tendo as boas ideias e agregando como diferencial competitivo, para, de fato, a gente ter um futuro sustentável de uma mineração que possa congregar todas essas boas práticas e entregar um futuro para nós melhor do que o que a gente tem hoje. Muito obrigada. Daqui a pouco a gente discute nas questões. Agradecimentos a Glaucia Cutiarato pela sua concisa apresentação, destacando a criação da CBRR, assim como as tendências de substancial acréscimo do número de empresas listadas em bolsas, em busca, naturalmente, de acesso a fundos financeiros adequados para a dinamização do fluxo de descoberta de novos depósitos minerais, né? Convidamos em sequência o engenheiro de Minas Porfírio Rodrigues para a apresentação do tema A influência do ciclo de commodities na avaliação econômica de projetos de mineração. Porfírio, por favor.
Obrigado, Calais. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, agradecer ao convite de compartilhar essa mesa aqui com tão ilustres figuras, o amigo Augusto, a Gláucia, o Flávio e, logicamente, o professor Calais. Tá? Bom, o meu assunto é um assunto que é muito caro, porque trabalhando com indústria mineral há mais de 40 anos, especialmente em consultoria há mais de 30, tá? A dor de todo o investidor é saber quanto que tem de recursos e reservas, principalmente com relação ao seu teor de corte. O teor de corte tem parâmetros que são medidos, que é a recuperação, o teor da própria jazida, mas o preço que vai ser vendido essa commodity no mercado. Então, essa preocupação, essa busca por essa definição desse teor é o que me leva a sempre a discutir com meus clientes, com os investidores, na busca dessa melhor informação. Tá? Um cliente que chega buscando certificar, como diz aqui a Gláucia, certificar a reserva, ele não sabe que ninguém certifica a reserva. A gente divulga a reserva com seus problemas, seus riscos e suas viabilidades. Uma coisa que sempre que vem um cliente novo, quem não está muito ligado ao mercado de mineração, desculpa, esse ar seco é fatal para a garganta da gente. O quanto que vale a minha jazida, quanto que eu tenho, né? E a gente sempre passa aquela frase, né? É economia, né, seu doutor, seu investidor. A gente precisa saber o quanto vale o seu recurso no tempo, né? Uma reserva é o mesmo recurso que é um ativo em 3D, XYZ, está lá colocada, tem uma determinada quantidade de material anômalo na natureza, mas a sua reserva vai depender do preço do seu material no tempo. E essa busca de tentar entender quanto que vai valer uma determinada commodity ao longo do tempo é sempre a nossa discussão, é nosso desafio. Tá? Aqui tem uma pesquisa, isso é bem apresentado do último PDAC que a gente teve no Canadá, num curso em que o pessoal da CSA apresenta o nível de investimento ao longo do tempo, para mostrar o que nós temos de ciclos. Aqui fica muito claro o ciclo da super commodities, tá? O ciclo da crise de capital, que foi o nosso vale, e agora iniciando o ciclo de minerais críticos, né? O que começou falando de ciclo dos electric vehicles, né? Os veículos elétricos, e agora está abrangendo todo o ciclo de investimento baseado na busca dos minerais críticos, tá? E a gente vem sofrendo essa busca, essa quantidade, essa depressão muito grande no preço da commodity baseado no nível de investimento. O investimento vai basear naquilo que se procura, bem alertou aqui o nosso amigo Augusto, sobre a mudança de foco do investidor. Hoje o investidor está procurando, a gente está lá na nossa empresa, na GE21, recebendo consultas muito. Antigamente era ferro e ouro. Hoje o ouro continua, sempre o ouro é um ativo muito interessante, mas agora buscando muito. É lítio, tá? Apesar da queda do preço do lítio. As terras raras, que o Brasil é profícuo em depósitos de terras raras, ainda não tão bem conhecidas, mas o ambiente geológico, como diz o Augusto, nos propicia a ter essa busca por esse tipo de commodity. E também agora o cobre, que a gente começa a enxergar como uma outra potencialidade no Brasil em busca de atender o mercado cada vez mais crescente. Tá? Então, qual que é o preço razoável para o metal? Bom, aqui a Gláucia já mostrou os vários códigos, a gente utiliza muito o CIM, e que se olhar também o JORC, se olhar o TRS, o código americano, o SK1300, são todos muito parecidos. Tá? Isso que a gente tem que tentar entender. Nós temos uma regrinha para tentar entender quanto que vai valer o preço no futuro. Tá? Qual que é o preço do ouro no futuro? Até pouco tempo atrás, aqui é uma coisa que eu vou dar um spoilerzinho daquilo que eu vou apresentar mais à frente, o preço do ouro estava num patamar confortável para todo mundo, pagava bastante preço baixo, pagava bastante um investimento, mas a busca desse preço é baseada no olhar do passado. A gente fazia uma previsão do passado. Olha lá,
o prazo de preço de 5 anos atrás, um preço de um contrato se fosse uma commodity que tivesse no mercado minério de ferro, por exemplo, o preço atual que eu posso estender para frente, tá? E o relatório de especialistas, onde eu vi aqui uma apresentação ontem do nosso amigo Márcio Goto, que sempre é uma pessoa que nos ajuda a entender o que está vindo para frente, seja o relatório de CRU, relatório de Argos, etc., para que a gente tenha uma sensibilidade daquilo que a gente vai mostrar no futuro. Tá? Essa é a nossa busca, saber o quanto que vai valer o metal no futuro. A gente tem tido algumas preocupações, principalmente com o preço. Tá? Eu vou falar da importância de apresentar uma sensibilidade. A Glaucia mostrou muito bem aqui há pouco que quando a gente faz uma, entre aspas, certificação, na realidade uma declaração envolvendo os riscos, a gente sempre tem que entrar, e é obrigatório, está lá no item 22 do relatório de Form 1 do 4301, a regrinha, que eu vou destacar uma, que tem que aparecer a análise de sensitividade. Tá? Uma sensitividade no parâmetro econômico, uma sensibilidade no parâmetro de custo, né? Parâmetro de CAPEX, de OPEX, parâmetro de rentabilidade ou de recuperação do metal, mas principalmente quando a gente vai fazer a análise de sensibilidade, o que sempre aparece naquela que tem a maior sensibilidade vai ser o preço. Qualquer relatório que se você olhar, tem os relatórios do CEDAR Plus, em que você pode pegar relatórios 4301, a análise de sensibilidade está lá, a curvinha ou a retinha do preço, como sempre a mais influente, não importa o formato do gráfico que venha, é o preço que vai bater sempre com essa sensibilidade que vai nos afetar. Tá? Bom, em cima disso, eu queria apresentar qual que é a dificuldade de prever o preço de uma commodity. Eu vou simplificar algumas commodities aqui, principalmente o ouro. O ouro é a prima, matéria-prima é a mãe de todas as commodities, tá? E olha o ciclo que nós temos colocados para o ouro, que não depende muito do grande ciclo de commodity. O ouro é um hedge, é uma segurança que depende muito de mercado político, depende muito de como que está o mundo inteiro. Ou seja, se tem uma crise econômica, o ouro pode subir como um fator de segurança. Então ele tem um ciclo que, se a gente reparar bem, que ele volta tem lá uma frequência mais ou menos de amplitude de uns 8 anos. Tá? Isso é importante. Tá? Os 8 anos de um projeto para implantar é o preço do ciclo do preço de uma commodity. Se eu demoro 8 anos, desde o tempo de eu tenho o recurso e reserva lá na frente, ainda com inferido, eu vou implantar daqui a 8 anos. O preço já mudou completamente. Tá? E é ali que eu fiz a minha declaração de reserva. O minério de ferro, coitado do nosso minério de ferro, tá? Que já teve os seus altos, seus baixos, também de novo um ciclo. Esse sim, baseado em commodity, preço de commodity, pelo uso e liderado por uma grande potência, que é quem hoje diz as más línguas, as teorias de conspiração, que é quem está controlando os preços da maioria das commodities. Tá? Então nós temos o minério de ferro, que quando começa o grande ciclo de commodities, lá no ano de 2007, 2008, e quando cai esse ciclo, o preço derruba, tá? Vai lá para baixo, mais um novo ciclo para voltar a consumir, quando há uma esperança de que se tenha de novo uma nova esperança, um novo ciclo, e logicamente vem aí alguém que influencia no mercado, nós temos o ciclo caindo. Está ali 2004 e nós já estamos ali com o preço do 100, mas infelizmente nós já estamos em ladeira abaixo nesse preço de minério de ferro. Ontem eu estava discutindo aqui com o investidor, vale a pena então agora nesse preço investir no ferro? Olha o gráfico, ele caiu, mas uma hora ele vai subir, então de repente o preço é agora, porque na hora que o projeto estiver sendo posto em marcha, pode ser que nós sejamos no início de um ciclo de alta. Tá? O ciclo do cobre. O cobre tem uma dualidade. Ele é um ciclo que sempre foi pelo uso, referente à commodity, avanços tecnológicos não influenciavam tanto, era principalmente o avanço econômico, consumo de energia elétrica, mais cobre poderia ser utilizado na indústria de construção. Porém, o cobre hoje faz parte do grupo de minerais de transição,
tá? Então nós temos uma dupla subida do cobre e continua subindo. Lembrando que essa grande potência ainda não domina o mercado de cobre. Ela precisa do cobre vindo de outras fontes, principalmente da América do Sul, tá? Do Chile, agora a Argentina começando a ser um player, o Peru começando a ser um player no mercado de cobre. É por isso que o cobre pode estar se deslocando um pouco dessa curva de baixa das outras commodities de metais de transição, que pode estar sendo sofrido alguma influência externa e política. Tá? E, finalmente, o ciclo do lítio, que foi, não sei se é uma grande decepção ou uma esperança que não se concretizou, porque ele chegou a um preço de $50.000 a tonelada do carbonato, que é equivalente a $7.000 o preço do concentrado de spodumene a 6%, e hoje nós estamos falando abaixo de $700, $800 a tonelada. Isso paga o projeto que começou a ser implantado naquela fase? Tá? A pergunta é, vale a pena investir no lítio hoje? Ele vai voltar a subir? Não sei. Provavelmente sim, porque uma hora o preço vai ter que retomar. Tá? Isso é para mostrar um pouquinho da influência de cada ciclo no preço e na viabilidade de um projeto. Comparando aqui entre o que foi previsto e realizado, eu fiz um levantamento, tá? A gente fez dentro do acompanhamento que a gente tem na nossa empresa, na GE21, dos preços colocados, das previsões de elaboração de resultados de recurso. Geralmente, quando eu faço uma cava de recurso, eu coloco um preço um pouco mais generoso, porque é o minério que pode ter aquele preço no futuro. E a gente vem acompanhando que a linha vermelha, que ele sempre teve, a partir de 2016, sempre teve num patamar mais conservador do que realmente o preço do ouro aconteceu. Tá? Isso para o ouro foi conservador. Então, alguns projetos que poderiam ter sido viabilizados foram considerados marginais, podem estar parados em gaveta, sendo que o ouro está aí, principalmente projetos de menor porte. Tá? O lítio, por exemplo, pode estar ocorrendo ao contrário. Alguns projetos foram gastos milhões de dólares, tá? Hoje pode estar numa marcha lenta, porque foi considerado um preço mais elevado e hoje o preço não é tão atrativo. Então, conclusão, tá? Isso que eu costumo falar para os meus clientes. Quando eles vêm me perguntar, a dor do cliente é essa, qual é o meu teor de corte, qual o preço que eu vou colocar na minha commodity para poder definir meu recurso ou minha reserva? Hoje eu não sei. Tá? Nossa bola de cristal quebrou, era mais fácil no passado. Tá? O preço do ouro do passado, estou falando no passado nosso, né, Flávio? Tá? Em que a gente podia botar lá, tá $400 a onça, 450, 390, não passava disso. Hoje tem uma gangorra muito forte e que nos tem atrapalhado. Isso refletido para as outras commodities. Tá? Então a gente pode estar marginalizando bons projetos. Tá? Esse é um cuidado que a gente tem que ter, por isso é a importância de colocar sensibilidade. Tá? Quando a gente fala que vai declarar um recurso, que a gente faz uma análise de risco, eu estava conversando com nossos companheiros, está aqui colocados, aqui o pessoal da SO, o pessoal da KPI, que tem com o stand aqui colocado, sobre planejamento estratégico de mina, considerando o risco agora na declaração de reservas. Eu acho que vai ser a próxima fase, é para isso que a gente está se preparando também. É porque é difícil vender, como consultor, vender um produto caro, mas é um produto que vai valer a pena, eu estou falando para vocês que vão investir, vai valer a pena investir na ferramenta de tentar prever o futuro com um pouquinho mais de assertividade. Tá? E, finalmente, para dar espaço para nosso amigo Flávio falar também um pouquinho, tá? A minha conclusão, isso aqui foi tirado lá do Companion Policy do 43.101, a importância de saber colocar um preço e a importância de saber entender aquele risco daquilo que está colocado. Isso está lá bem claro e eu queria só chamar a última frase. O relatório técnico, seja ele um technical report, um technical summary report, um relatório de JORC com o Table 1, que ele tem que ter o QP é responsável para manter a vida daquele projeto, para ver se aquele projeto vai chegar a termo, tá? Incluir a análise de sensibilidade apropriada das principais variáveis econômicas. Não se preocupar tanto em acertar o futuro, mas saber aonde que está variando esse futuro. Tá?
Então, agradecendo a oportunidade aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser conversar um pouquinho mais, nós temos um painel agora de perguntas. E estou rodando pela feira aí. Pode ser me encontrado em torno do nosso endereço da G21. Obrigado a todos aqui. Agradecimentos ao Porfírio pela sua exposição, onde ficou ressaltado o papel do preço do bem mineral como variável motriz da avaliação econômica de projetos de mineração. Convidamos o engenheiro de Minas Flávio Antônio Penido para a apresentação do tema Outros Fatores que Condicionam a Avaliação Econômica de Projetos de Mineração. Por favor, Flávio. Muito obrigado, professor Calais. Em primeiro lugar, agradecendo ao IBRAM, agradecendo a meus colegas aqui presentes e principalmente a audiência aqui que veio participar conosco desse evento importante do IBRAM e especificamente desse nosso painel que nós estamos aqui procurando divulgar para vocês, com textos bastante importantes sobre geologia econômica. Com tantos professores aqui comigo na mesa, eu venho então, não tenho a pretensão de apresentar nada de novo além do que os mesmos já falaram. Apenas fazer então um breve sumário de alguns pontos que eu acho que são importantes, embora já relatados, e falar um pouco também da experiência que eu já tive na minha vida profissional em avaliação de projetos. Eu diria até que propriamente não foram não apenas avaliação de projetos, mas negócios de mineração, especialmente na área de minério de ferro, que ocorreram vários aí a partir dos anos 2004, 2005, que todos nós presenciamos aí, onde houve uma consolidação aqui no Brasil das empresas de mineração e que houve também, além da Vale ter participado fortemente, ter tido sucesso na maior parte das negociações que ela participou, mas nós tivemos também investidores estrangeiros que vieram ao Brasil procurando oportunidades para se estabelecer no Brasil e, em caso especial aqui, que eu vou citar, em minério de ferro. Muito bem. Todas essas empresas, e nós participamos através da minha empresa, Open Brasil e Associates, nós participamos praticamente de todos os data rooms aí que ocorreram. Samitre, Samarco, Ferteco, MBR, enfim, todas essas negociações. A J. Mendes também participamos, a formação da Musa, trabalhando aí para empresas como Rio Tinto, BHP, Sumitomo e outras empresas internacionais que tinham desejo de investir no Brasil. Em nenhuma dessas data room que nós fomos, nós tínhamos a precisão que os meus colegas levantaram aqui, que é importante para você fazer uma avaliação, e aí não é de um projeto, é a avaliação de uma empresa. Os data rooms tinham os dados de custos, tinham os dados de split de custos e informações sobre recursos e reservas. Mas eu não me lembro de nenhuma desses casos aí que tivesse essa precisão recomendada pelos colegas e, evidentemente, necessária para fazer uma boa previsão. Embora também, como já foi dito, havia uma variação aí, uma tentativa, a bola de cristal, qual o preço? Para a gente avaliar, fazer um negócio, precisamos saber qual o preço da commodity ao longo do tempo. Então, basicamente, o que acontecia nessas operações, nesses data rooms e nessas negociações? Havia alguém que queria comprar e havia alguém que queria vender. Pronto. Vamos sentar na mesa e vamos conversar como qualquer outra coisa que se faça aí uma necessária negociação. Não precisa ser de minério, não precisa ser de commodity, seja lá o que for. Nesse sentido, então, se nós considerarmos apenas o que impacta um valuation,
nós teríamos o preço do minério, que já foi sobejamente dito aqui, que varia demais no decorrer do tempo, e para isso tem análise de sensibilidade, que na maioria das vezes, diga-se de passagem, não se acerta. Temos uma necessidade de logísticas. Então, um minério ele só vale se ele é capaz, se a empresa tem capacidade de entregar esse projeto, esse minério em algum lugar, em algum porto, por exemplo. Temos aqui no Brasil também uma dificuldade que os estrangeiros verificavam com relação ao licenciamento ambiental. Se vem para um projeto novo, então é um questionamento muito sério. Se já é uma empresa que está operando, então as perguntas como estão esses licenciamentos, quais são os planos de expansão e se eles estão ou não licenciados e qual a dificuldade. E nós vemos aí que existe uma dificuldade, como eu vou mostrar ali para frente, bastante demorada no sentido de se obter o licenciamento. As práticas tributárias, o estrangeiro, o investidor estrangeiro, ele tem muita dificuldade de entender primeiro o cipoal nosso aqui, tributário, e além disso também o que vai acontecer num futuro, se é que tem condição de dizer. Surpresas acontecem. Nós estamos vendo aí o setor de mineração sendo incluído aí no chamado imposto do pecado, algo completamente inesperado, que quem vem investir no Brasil fala, como é que é isso? E amanhã? Vamos ser colocados aí em qual setor aí, qual o risco que nós temos de ser mais tributados do que nós podemos ver no dia de hoje, né? E, finalmente, a parte de insegurança jurídica, que, inclusive, volta atrás aí nessa prática tributária que, de repente, muda as regras e, consequentemente, muda o valor do que está se negociando. E depois eu vou terminar falando alguns casos aí que aconteceram de M&A nos últimos anos. Como é que é para frente? Bom, vejam vocês aqui o ciclo aí do minério de ferro num período maior do que o Porfírio mostrou. Vejam que aí, nos anos 80, 90, até que chegamos aí nos anos 2005, era da ordem de $20 por tonelada. Quem podia imaginar que nós teríamos esse boom que aconteceu depois de 2005? E aí vou mostrar também, lá num outro caso, qual a consequência de algumas empresas que foram vendidas aí ainda na parte baixa. O mesmo aí está acontecendo com relação, embora num período aí apenas mais curto, de 2002 até 2024, do lítio, não é? Tivemos o lítio aí chegando a $8.000 e já hoje há valores aí em torno de 10% desse pique aí que aconteceu. Logística. O Carajás, por exemplo. Carajás, vocês sabem que foi descoberto por uma empresa americana. E essa empresa americana, após a descoberta, foi convidada a deixar uma parte dos recursos aí, uma associação com a Vale, então a Companhia Vale do Rio Doce. Então, constituiu-se naquela época a Amazônia Mineração. Num determinado momento, quando havia necessidade de fazer o escoamento desse minério, é claro, a ferrovia, então o sócio americano achou que não valia a pena, aos preços da época, de se construir essa ferrovia. E eu posso afirmar com bastante segurança que só foi viável o Carajás porque era uma empresa estatal. O governo decidiu que ia fazer a ferrovia, mas certamente nos preços não justificava essa ferrovia. E um investidor, como foi o caso do sócio americano, achou que não deveria e vendeu a parte dele
pasmem vocês, por 50 milhões de dólares para a Vale. A estrada de ferro Vitória-Minas é uma estrada antiga que teve que ser adaptada e melhorada pela Vale quando ela resolveu fazer o Porto de Tubarão, na época da presidência do Dr. Eliezer Batista, que era um visionário e entendeu que somente transportando grandes volumes de minério nós poderíamos ser competitivos. Então, essa é a importância, sem dúvida, que nós temos aí da logística. Licenciamento ambiental. Diversos projetos aí que tiveram uma demora na análise de processo de licenciamento. Alguns casos até superior a 10 anos. Isso afasta os investidores e deixam de considerar o Brasil como uma prioridade. O que o setor pleiteia não é facilidades no licenciamento ambiental, mas agilidade, que se mantenham as regras, que as regras sejam rígidas, que haja discussão entre comunidades, com órgãos de governo, com mineradoras. Isso nós estamos vendo aí em várias ocasiões. Isso é perfeito, isso deve acontecer, porém deve acontecer com maior agilidade para que a gente possa atrair projetos para o Brasil. Práticas tributárias. Vejam vocês, um estudo que foi feito pela EY de práticas tributárias no setor de mineração no mundo todo. Em verde, nós estamos vendo aí a posição do Brasil em bauxita, em ferro, em níquel, em cobre, em ouro, em potássio. Todas as substâncias são mais taxadas aqui no Brasil do que nesses países aí competidores em cada uma dessas commodities. E realmente uma preocupação de que se já existe esse tributo tão incidente que nos coloca como campeões na prática tributária ao redor do mundo, sempre um cuidado com a insegurança jurídica que o Brasil vende aí fora. Um novo marco regulatório aí que foi colocado de que as cobranças de royalties passariam a ser feitas a partir da receita bruta. Isso se anunciou em 2014. Também estados e municípios, hoje nós verificamos aí que eles estão utilizando os poderes de fiscalização do meio ambiente para criarem novas taxas. Isso tem sido contestado no Supremo, mas sem dúvida se ganha em alguns casos, se perde outros, isso varia de estado, varia de cidade, mas realmente é uma incerteza que abala bastante a decisão de se investir no Brasil. E, recentemente, como eu já citei, o setor de mineração foi colocado aí na reforma tributária, incluído no imposto do pecado. Algumas inseguranças jurídicas aí que foram trazidas com relação às iniciativas que estão em andamento. Uma delas é que não apenas permite, mas já autoriza, já existe a superposição de atividades de garimpeiros em áreas tituladas aí para pesquisas de lavras minerais. Isso já existe numa resolução, numa portaria do DNPM de 2016. Mas vai explicar isso para um estrangeiro, que a área que pertence a ele pode ser autorizada uma superposição de lavra ali com um garimpeiro. Explica isso para ver se alguém consegue explicar isso. Uma outra iniciativa que está em curso forçar empresas do setor a explorarem suas concessões. Muito bem, de fato isso já é uma obrigação. Ao se requerer uma área, você tem a obrigação de, cumpridos os prazos de pesquisa
de aprovação de licenciamento de iniciar a lavra. Mas nós temos aí vários casos em que esses títulos minerários são, na realidade, reservas de um processo que talvez devessem ser enquadrados num grupamento mineiro. Mas o que a gente vê é o discurso do governo de que se existem aí 1000 títulos, eles têm que todos serem imediatamente lavrados. Existem também, na própria legislação, condições de adiar esse início de lavra por falta de condições econômicas no momento. Pulou para frente. Bom, eu vou citar aqui alguns casos aí que aconteceram nos últimos anos para mostrar para vocês dessas negociações. Como é que volta para trás? Vejam aí, nós tivemos no ano 2000 algumas pessoas, poucas pessoas lembram desse acontecimento. A BHP Pois bem, em 2000, a BHP, em negociações com a KM, com os acionistas que estavam no controle da KM, acertou a compra da KM, que era a dona da MBR. Isso foi tudo acertado, nos jornais foi publicado fato relevante, e o que aconteceu na sequência é que essa compra não se concretizou. A BHP esqueceu de combinar com a Mitsui, que era acionista da MBR e que tinha preferência. O que aconteceu na sequência foi que a Mitsui exerceu o direito e, na sequência, negociou com a Vale, colocando a KM dentro da Vale e recebendo ações e participando do conselho da Vale. Então, nem sempre uma negociação, embora acertada a compra, se não tiver os cuidados, os outros cuidados que não são apenas técnicos, nem sempre eles se concretizam. Isso aí, então, vejam, no preço que foi em 2000, 333 milhões de dólares pela KM, pelo controle da KM. Se for ver o capital total, isso seria equivalente a mais ou menos aí 1 bilhão de dólares que daria como resultado. Logo a seguir, um ano depois, a Ferteco, com muito menos recursos do que a KM, com muito menos recursos da MBR, foi comprada pela Vale por praticamente 700 milhões de dólares. Vejam vocês aí o gap que aconteceu entre uma empresa do porte da MBR para uma empresa do porte da Ferteco, que tinha muito menos recursos, muito menos condições do que uma MBR, e essa diferença brutal aí no preço de controle. Uma vez também nós eu participei através da minha empresa, de uma negociação em que a North, que era uma empresa australiana, ela veio no Brasil e constituímos um grupo de trabalho. Estávamos no Rio de Janeiro, no data room da KM também. E a Norte cercando todos os confidencialidade nessa operação. Num determinado momento, saiu a notícia do seguinte: a Rio Tinto, concorrente da Norte, lá na Austrália,
fez uma operação de hostil e adquiriu, então, o controle da Norte. E essa negociação, então, terminou com a KM, com a Rio Tinto levando a Norte. Nós tivemos aqui também em Minas Gerais, em 2008, quando a Uzi Minas comprou a mineração J. Mendes por praticamente $1 bilhão, que foi algo também que em todo Minas Gerais isso causou uma espécie que foi uma decisão da Uzi Minas de ter a sua mineração, seu fornecimento, para ter a sua proteção no seu custo de produção de minério. Eu só vou citar mais a mineradora de Corumbá, que foi recentemente vendida pela Vale, por $1,2 bilhão ao mesmo grupo que controla a JBS e que está com um projeto maravilhoso para desenvolver essa mineração lá em Corumbá. Vai certamente encontrar algumas dificuldades, que é o transporte fluvial, que hoje está uma seca e isso aí vai causar dificuldades para a operação, mas que certamente estão sendo consideradas. Eu vou terminar por aqui, porque o tempo já está bem... E devolvo, então, para o professor Calais, por favor. Obrigado, Flávio, pela sua concisa apresentação, nos trazendo uma visão integrada de outros fatores importantes, além do preço, já focado pelo Porfírio, mas, enfim, outros fatores relevantes que condicionam, né, a avaliação econômica de projetos de mineração. Nós tínhamos aqui uma pergunta abrangente para colocar para os membros do painel, mas, tendo em vista o tempo e também as perguntas já apresentadas pela audiência, vamos priorizar a audiência e passar, então, as perguntas apresentadas pela audiência. Se houver tempo ao final... Se houver tempo ao final, tentaremos resgatar a pergunta de caráter geral. Você tenta abrir para mim, por favor? O tablet fechou exatamente agora aqui. Eu vou pedir à Amanda, e neste caso, Amanda, por favor. Fechou exatamente no momento que eu já ia começar a ler as perguntas aí. Enquanto a Amanda libera aqui o tablet, a pergunta que eu estava encaminhando, obrigado, Glaucio, para os colegas do painel, de certa maneira, é uma pergunta que já foi respondida pelas intervenções anteriores, mas seria talvez interessante contar com mais alguma colocação conclusiva de cada um dos membros do painel sobre a questão: qual seria, na opinião de cada um de nós aqui presentes, o melhor encaminhamento de políticas públicas visando a melhoria da atração de investimentos em pesquisa e prospecção e pesquisa mineral em nosso país? Então, acho que é uma questão chave, talvez a questão síntese do nosso painel. Então, vamos tentar ouvir em 1 minuto, no máximo 1 minuto e meio de cada um, começando aqui pelo Augusto, né, alguma reflexão sobre esse ponto. Havendo tempo, a gente retomará as perguntas da plateia. Por favor, Augusto. Obrigado, Calais. Eu acho que um ponto que poderia se focar são as questões que são de competência do setor. Fornecimento de dados, melhores dados, bases de geologia básica, melhor informação geológica, banco de dados e simplificação e agilização dos projetos, dos processos de direitos minerais. A
questão tributária, jurídica, extrapola a nossa competência, mas isso pode ser resolvido no setor. Obrigado. No meu entendimento, até do assunto que a gente tem trabalhado mais, eu acredito que teria que ter uma grande e ampla divulgação das técnicas adequadas às práticas internacionais para os servidores do Serviço Geológico Brasileiro, da ANM, de forma que todos nós geocientistas, engenheiros de minas e técnicos do setor, de uma forma geral, estejamos alinhados a esse tema. Já fazendo o meu encerramento, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui. E quem quiser conversar depois, a gente segue. A gente está aqui meio na pressão, né, para terminar, mas a gente está à disposição. Porfírio, por favor. Eu vou passar para o Flávio, porque eu acho que ele tem mais reflexão sobre isso, quando a gente conversou anteriormente. Ok? Obrigado, Porfírio. Por favor, Flávio. Não, nós trocamos ideias a esse respeito, aí, o grupo em geral, e basicamente é o seguinte: nós precisamos reforçar o Serviço Geológico Brasileiro. Precisamos fazer com que ele tenha condições de fazer investimentos para prover de dados os investidores, os interessados em pesquisa, fazer um levantamento no Brasil como um todo, voltar talvez uma época que nós já tivemos a CPRM, fazer esses investimentos, termos financiamento para empresas júniores, isso está inclusive em andamento, em processos aí que o IBRAM tem patrocinado, e nós acreditamos dessa forma aí nós teríamos condições de oferecer maiores dados, maiores condições para que os investidores possam investir no Brasil. Não sei se o Porfírio gostaria de salientar algum ponto que eu tenha esquecido. Tá. Bom, acho que acabou o tempo aqui, mas eu só queria lembrar que o Calais colocou no princípio sobre investimentos na América do Sul, no mundo. O Brasil hoje recebe menos investimento estrangeiro que a província de Salta, na Argentina. A Argentina com todos os problemas que ela tem. E mais, eu estou acabando de chegar com a Argentina, um congresso que houve lá em Salta mesmo, principalmente com relação a lítio, em que é o processo de atratividade de investimentos, ou o que eu chamo de RIG, né, que é a regulamentação de incentivos a grandes investimentos acima de 200 milhões de dólares, que a Argentina está patrocinando, e dentro de um ambiente conturbado de política que ele tem, de uma miscigenação e do mesmo cipual tributário que eles têm, eles estão conseguindo avançar com essa política de investimento que poderia ser uma ideia ou um espelho para que a gente faça aqui no Brasil. Né? O Brasil sempre de volta o que a Argentina foi no passado. Tá? Só que, de novo, agradecendo também a oportunidade. E passando a palavra de encerramento para o Calais. Obrigado, Porfírio. Vamos aqui, abusando um pouquinho aqui de uma tolerância do tempo, vamos abrigar ou receber pelo menos uma pergunta da plateia. Vamos selecionar aqui do Vigílio Borba. O estudo de viabilidade econômica, conforme definido no JORC Code, é o instrumento que consolida todos os estudos mencionados nesta sessão? Eu poderia direcionar para o Augusto. Porfírio? Por favor, Porfírio. Bom, qualquer código, né? O estudo de viabilidade do JORC, do NI 43101, do próprio TRS, do Código Americano, agora muito sendo utilizado, é um estudo abrangente que dá um fortalecimento da opinião e da probabilidade do sucesso de um empreendimento. Tá? Ele não é definitivo. A gente confunde muito quando fala em feasibility study, que seja o bankable feasibility study ou definitive feasibility study. A gente fala de feasibility study. É um projeto que a gente colocaria ainda no nível de que a gente costuma trabalhar para classificar relatório, seria o nível de classe 3 dentro do American Association of Cost Engineering. Tá? Quer dizer, ainda teria um classe 2 e o classe 1, que seria aquela para implantação. Mas em termos de viabilidade, é realmente o que a gente já pode considerar como definitivo. Não sei Perfeito, Porfírio, agradecendo. E vamos ficar devendo a pergunta da Núbia, da Cruz Matos, do Marcos Verde e do Luiz Davi Cerqueira Rocha,
peço a eles que nos procurem no intervalo, teremos toda a satisfação em debater o tema com vocês, mas temos que, infelizmente, terminar o painel nesse momento. Eu gostaria de agradecer aos participantes que comungaram conosco aqui desse painel, agradecer a toda a audiência e cumprimentar mais uma vez o IBRAM e agradecendo pelo honroso convite para participarmos deste evento. Muito obrigado a todos.